Olá, eu sou o Valério do canal Trabalhando para o Futuro. Hoje nós vamos continuar aquele livro Libertação, do André Luiz. Esse livro faz parte daquela coleção A Vida Maior, A Vida no Mundo Espiritual. É composta aí de 13 livros. O livro Libertação é o 6º livro. É esse que a gente vai trabalhar hoje. Esse livro é formado aí por uma introdução e mais 20 capítulos. Então, na verdade, a gente está tentando fazer 21 vídeos estudando, analisando esse livro. O livro é muito bom, eu recomendo mesmo que vocês estudem esse assunto. Leiam o livro, para entender um pouco mais de obsessão, desobsessão, como é que funciona isso aí. Será que é só eu fazer uma oração e o problema está resolvido? Não é assim, não funciona dessa forma. Bom, então a gente já fez aí, hoje nós vamos fazer o 8º capítulo, Inesperada Intercessão. É mais ou menos umas 11 páginas, então eu vou fazer um resumo. Vou colocar também na descrição do canal, alguma coisa sobre o livro, o resumo em si, o que couber lá. E já tem no nosso canal, esse vai ser o 9º vídeo sobre esse assunto. Então é muito interessante, escuta lá, participe, dê o seu like, se inscreva no canal, ajude a compartilhar, divulgar a ideia espírita, a ideia espiritualista da coisa, os conhecimentos espiritualistas, porque é dessa forma que a gente vai passar assim de mundo de expiação e prova para a regeneração. A gente aprendendo e colocando em prática é o que a gente vai conseguir fazer de uma forma mais rápida essa questão aí. Então vamos lá, eu vou ler algumas partes, vou comentar, mas para um entendimento melhor eu sugiro que você estude o livro. Estude o livro. Então tá, a gente já sabe que Matilde, que era um espírito mais evoluído, combinou, passou uma tarefa para o Gúbio. O Gúbio juntou uma equipe, Gúbio, Eloy e André Luiz, para resolver estudar, analisar e fazer o que fosse possível para salvar, resgatar a Margarida. A Margarida é uma pessoa encarnada, casada, que está sofrendo assim, um assédio na casa dela. Então o Gúbio foi primeiro numa cidade espiritual voltada para o lado mais negativo da força, para poder se inteirar do que estava acontecendo, tomar algumas providências. E ele conseguiu falar com Gregório, que é o que a gente vai falar aqui nesse capítulo, dar um destaque maior nesse capítulo aí, essa fala com Gregório. Bom, então, fomos recebidos pelo sacerdote Gregório, cuja luz interior do ambiente lá, se alimentava de tochas ardentes. Sentado em um pequeno trono, a exótica personagem rodeava-se de mais de 100 entidades em atitude adorativa. 12 criaturas ladeando-lhe o dourado assento, ajoelhavam-se humildes, atentas às ordens que lhe emanassem da boca. Determinou o regime de silêncio e em alguns segundos o recinto se esvaziou. Quer dizer, no primeiro momento tinha mais de 100 entidades em atitude assim, adorativa, e tinha esses 12 assim, como se fossem assistentes mais fiéis em volta ali do trono para receber qualquer comando desse Gregório aí. Então, Gúbio com a sua equipe, Eloy e André Luiz, estavam ali naquele momento para a entrevista com o Gregório. E o Gregório fala lá, lembra-te que sou juiz, mandatário do governo forte aqui estabelecido. Não deves, pois, faltar à verdade. Em nosso primeiro encontro, enunciaste o nome. Sim, respondeu Gúbio sereno, o de uma benfeitora, Matilde. Com a firmeza de um administrador orgulhoso, Gregório inquiriu: que tem de comum comigo semelhante criatura? E aí o Gúbio responde, asseverou-se de querer com desvelado amor materno, evidente engano. Traduziu Gregório ferindo: minha mãe separou-se de mim há muitos séculos. Estamos fundamentalmente divorciados um do outro. Ela serve ao cordeiro, eu sirvo aos dragões. Cordeiro, dragão, Cordeiro é Jesus. Agora os dragões, tem uma notinha de rodapé no livro que fala assim,
São espíritos caídos no mal, desde eras primevas da criação planetária e que operam em zonas inferiores da vida, personificando líderes de rebelião, ódio, vaidade e egoísmo. Não são, todavia, demônios eternos, porque individualmente se transformam para o bem, no curso dos séculos, qual acontece aos próprios homens. Bom, vamos só dar uma lembrada aqui, né? Existe toda uma hierarquia, vamos falar assim, tanto do lado do bem, da luz, quanto do lado das trevas. Então os dragões seriam considerados assim como se fosse o chefão do lado negativo, né? Além dos dragões, tem os magos negros, tem os espectros, os cientistas e toda uma cadeia de comando. Pensa num exército que tem desde o soldado, o cabo, o sargento, e vai subindo até chegar tipo um general, um comandante, alguma coisa assim. Do lado negativo também tem isso, né? Tem os seus soldados, tem os oficiais, tudo funciona aí debaixo de uma hierarquia. Muito sim, rigorosa até, né? E o Google comenta lá: respeitável sacerdote, sei que há uma ordem absoluta na criação, e não ignoro que cada espírito é um mundo diferente e que cada consciência tem a sua rota. Criticas porventura os dragões que se incumbem da justiça? Perguntou Gregório duramente. Quem sou para julgar? Comentou Gubi com simplicidade. Não passo de um servidor na escola da vida. Sem eles, prosseguiu o hierofante, algo colérico, que seria da conservação da terra? Como poderia operar o amor que salva sem a justiça que corrige? Os grandes juízes são temidos e condenados, entretanto, suportam os resíduos humanos, convivem com as nojentas chagas do planeta, lidam com os crimes do mundo, convertendo-se em carcereiros dos perversos e dos vis. Os filhos do Cordeiro, os filhos do Cordeiro poderão ajudar a resgatar muitos. No entanto, milhões de criaturas, como sucede a mim mesmo, não pedem auxílio nem libertação. Então, vamos até pensar aqui um pouquinho nesse negócio aqui. Porque a gente tem o livre-arbítrio, né? O danado livre-arbítrio. Esse livre-arbítrio permite a gente fazer as coisas, escolher os caminhos, até certo ponto. Existe o livre-arbítrio, vamos falar assim, absoluto. O cara pode fazer o que quiser, mas isso funciona só para os espíritos puros. E existe aquele livre-arbítrio relativo. Eu posso fazer até certo ponto. E em determinadas situações, eu vou perder o meu livre-arbítrio. Se eu continuar persistindo de forma errada na coisa. Então, todos nós temos um livre-arbítrio relativo, né? Você pode agir até certo ponto. Se você começar a ultrapassar demais o livre-arbítrio dos outros, vai chegar um momento que o seu livre-arbítrio vai ser retirado. Não é o que acontece aí muitas vezes, até com os criminosos? Tá fazendo, de repente a polícia abafa, prende e leva para cadeia sem eles querer. Leva para cadeia, fica preso lá. Se a gente for levar em conta esse raciocínio, né? É claro que tem aqueles que conseguem fugir, é claro que tem um monte de outras circunstâncias aí, mas é só para a gente ter uma ideia dessa justiça, da perda do livre-arbítrio, dependendo aí da situação. E aí, a terra pertence-nos, o Gregório continuou, né? Porque dentro dela a animalidade domina, oferecendo-nos clima ideal. Não tenho, por minha vez, qualquer noção do céu. Então, vamos só voltar aqui atrás, quando fala lá, né? Os filhos do Cordeiro poderão auxiliar e resgatar a muitos. No entanto, milhões de criaturas, como sucede a mim mesmo, não pedem auxílio, nem liberação. Realmente tem pessoas, seres, espíritos, que não quer saber de Deus, que não quer saber de Jesus, que não quer saber do céu. O que é o céu? O que é o inferno, né? A gente constrói o céu, o inferno, onde a gente está mesmo, com as nossas atitudes e comportamento. Mas tem gente que
está contente em fazer o bem, acha certo aquilo ali, a sua maneira de pensar, o seu raciocínio. Então a gente não pode esquecer que quem está falando aqui é um governante de uma cidade espiritual, né? É como se fosse aquela cidade da Idade Média, que tinha toda os muros e ali dentro as pessoas. Então é mais ou menos assim, tem toda milhares de pessoas, milhares de espíritos participam dessa cidade, e quem coordena é o Gregório, onde a tua palavra é lei, ele manda e é obedecido mesmo, porque se não obedecer, a tropa dele vai lá e pega um indivíduo, né? Então esse tipo de pessoa não quer ser convencido de coisas boas, melhores, mudar o seu esquema, não quer, simplesmente não quer. Então a gente tem que lembrar essa questão da argumentação. Tem espírito que incorpora, ele não quer saber de mudança, ele não quer saber de melhoria, não quer saber de nada, ele quer saber de continuar o tipo de vida dele, é como se fosse uma filosofia de vida. Ele vive daquele jeito e pronto, acabou. Acha que está muito certo e que o resto está errado, se dane o resto. É mais ou menos esse o tipo de raciocínio. Quando eles ainda falam assim que a Terra pertence-nos, olha, a gente pode considerar em cima disso aí, né? De certa forma, o domínio do mal é muito grande. Pensa naquela questão das misérias, fome, drogas, prostituição, tráfico de pessoas, guerra, aborto, poluição, queimado, um monte de situações que demonstram ainda que o lado negativo da força tem muita energia, muita força, né? Muito poder de persuasão. Eles vão se unindo uns com os outros, fazendo assim verdadeiras quadrilhas para ir poder colocar o seu poder, a sua maneira de ver. Bom, ordena os grandes juízes que guardemos as portas. Temos por aqui servidores em todas as direções. Subordinam-se todos os homens e mulheres afastados da evolução regular. Então, todo mundo que está afastado da evolução já está debaixo da influência do mal. O Evangelho ainda fala, né, que nós somos responsáveis por todo o mal que a gente pratica e por todo o bem que a gente deixa de praticar. Então aquele que fica em cima do muro assim, vou ou não vou, faço ou não faço, esse já está debaixo da influência do mal, né? Debaixo da influência negativa da força aí. Bom, grande sacerdote, eu sei que o Senhor Supremo nos aproveita em sua obra divina, segundo as nossas tendências e possibilidades de satisfazer os desígnios. Respeito assim o teu poder, porque se a sabedoria celeste conhece a existência das folhas tenras das árvores, sabe também a extensão do teu extenso domínio. Não estou habilitado a apreciar o trabalho dos juízes que administram esses pousos de sofrimento reparador. Se gastássemos nos cometimentos divinos do Cordeiro as mesmas energias que se despendem a serviço dos dragões, não alcançaríamos mais apressadamente os objetivos do Supremo Triunfo? Né? Quer dizer, Gúbio entende a situação até de que a existência da cidade voltada para o lado negativo da força. Se entende isso. Entende-se também por que coloca um ser que nem Gregório para dominar a vida de milhares e milhares de pessoas. Pensa na nossa realidade, isso acontece aqui também, ué. Não tem certos governos aí que trabalham numa linha diferente, mais dura, sem tanta liberdade, e eles não estão lá no governo, né? Mas isso acontece ainda porque tem, está debaixo um pouco da permissão de Deus. Quando Deus achar que não acabou, não tem esse negócio mais. Mas também, se a gente for considerar, por que ia colocar um anjo, por exemplo, para tomar conta de um bando de criminosos? É um negócio complicado, isso não acontece. Qual o castigo que o anjo fez para ser obrigado a tomar conta de um bando de criminosos? Então acaba que um desses criminosos fica sendo eleito líder, e esse líder vai coordenando as atividades enquanto a espiritualidade, enquanto Deus achar que isso é conveniente. Ele tem lá a sua habilidade, seu raciocínio, sua inteligência, e Deus acaba utilizando esses talentos
para ir conduzindo, melhorando a situação, né? A gente também acaba onde a gente está, a gente começa a querer melhorar o nosso ambiente. Isso acontece com todos, com eles também. Com eles também. Bom, mais um pedacinho aqui, né? Os dragões, coerentes com a lógica, não entendem o paraíso da imposição. Se o amor conquistasse a terra de um dia para o outro, desintegrando-lhe os abismos escuros, a fim de que a luz sublime aí brilhasse para sempre, fácil e instantâneo, como acordar nesse clima celestial as consciências de lobos, leões, panteras, tigres, pela extrema analogia que ainda guardam com essas feras? Almas essas que habitam formas humanas aos milhares de milhares. Que seria do céu se não vigiássemos os infernos? Então, olha o tipo de raciocínio desse ser, né? Ele pensa que está certo, que a maneira deles conduzirem é a correta, que não tem nada que Jesus interferir nessa situação aí. É o jeito deles analisar a situação, né? E pensa dessa forma mesmo, e muitas vezes incorpora lá e fala, não quer saber disso, não quer saber de ajuda, você me manda embora, mas é como se fosse muitas vezes assim, quando a pessoa, essas polícias florestal, o pessoal vai e pega algum animal selvagem e é obrigado a colocar esse animal, a prender o animal, a tolher a liberdade, colocar muitas vezes, anestesiar, trata o animal e depois solta, né? Então, em muitas situações, os espíritos não sabem nem o que está falando. Então, quando a espiritualidade superior vai agir, muitas vezes abafa o indivíduo, leva para o tratamento necessário. Se o tratamento for uma prisão, vai levar para a prisão e deixar lá até o cara acomodar, melhorar um pouquinho. Se for um hospital, leva para o hospital. Então, de acordo com a evolução, o estado que se encontra aquele ser, é para onde é que ele vai ser, o pessoal vai dar uma analisada e vai conduzir para o tratamento necessário, né? De acordo com a sua necessidade aí. O grupo comenta, né? Ouso, todavia, lembrar que se nos lançássemos a todos a socorrer os miseráveis, a miséria se extinguiria. Se educássemos os ignorantes, a treva não teria razão de ser. Se amparássemos os delinquentes, oferecendo-lhes estímulos à luta regenerativa, o crime seria varrido da face da terra. Aí o Gregório fica meio bravo, né? Cala-te, insolente, sabes que te posso punir. Sim, concordou o nosso orientador imperturbável. Suponho conhecer a extensão de tuas possibilidades. O amor nos inspira e confiamos no mesmo poder soberano que te permite aplicar a justiça. Olha aí que coisa interessante, né? Porque se a gente for pensar, o Guber está agindo de uma forma diplomática aqui, né? Tentando ir por outro caminho, porque ele tem a evolução necessária, a luz necessária para ele chegar e provocar um desequilíbrio muito grande nessa situação, prender esse pessoal aqui, né? Mas não é isso, a gente vê que não é isso que a ação deles é diferente. Quando a gente pede ajuda para um obsediado, para alguém que está sofrendo uma obsessão, pensa numa pessoa que usa drogas, da família. Muitas vezes a gente pede ajuda para aquela pessoa. A gente fica imaginando que eles vão retirar os espíritos, vai limpar tudo ali, pronto, só em cima do obsediado. Isso não acontece, porque a espiritualidade superior, ela envolve, ela tem uma visão do contexto, o que está acontecendo, quem provocou, quando provocou, quais foram os motivos, quantos que a gente pode ajudar nessa questão aqui. Então eles analisam-se de forma mais global, não é só o obsediado, quem está sofrendo ali a obsessão naquele momento, é tudo. Até porque essa questão de obsessão ela é muito relativa, né? Hoje o obsediado ele está sofrendo a pressão, mas em outras vidas, muitas vezes ele era o obsediado, ele provocou a dor e o sofrimento e o cara agora está querendo descontar. Então a gente tem que observar muito um detalhe interessante, porque nós construímos os nossos obsessores. Quando você cria um inimigo,
você está construindo um ser que vai acabar virando um obsessor em cima de você, né? Quando você cria um amigo, você está criando também uma certa condição daquele amigo, depois de repente, com a evolução, acaba se tornando um mentor seu para te ajudar, fazer parte da sua família espiritual, que vai estar te ajudando. Então cuidado com o que você está criando. Se você está criando inimigos, obsessores, ou amigos, verdadeiros mentores, né? Isso faz uma diferença danada, muito grande essa diferença aí. Bom, venerável Gregório, não ignoras que sua mãe espiritual jamais se esqueceria de Margarida. Ó, sua mãe espiritual, quer dizer que Matilde, que é o espírito que provocou, formou essa equipe para poder socorrer lá a Margarida, foi mãe espiritual desse Gregório. Ó, venerável Gregório, não ignoras que tua mãe espiritual jamais se esqueceria de Margarida, ameaçada atualmente de loucura e de morte, sem razão de ser. Não desconheces que Matilde possui na tua companheira de outras eras, quer dizer, Margarida tinha sido companheira dela, do Gregório de outras eras, uma pupila muito amada no coração. As preces dessa torturada filha espiritual atingem-lhe a alma abnegada e luminosa. Certamente fortes razões te obrigam a constrangê-la ao retorno, porque lhe armaste caprichoso caminho de morte. Não te reprovo, nem te acuso, pois nada sou. Ele deixa aqui até aquela questão assim da gente não julgar, né? Não julgueis, não julgueis. Porque a gente não sabe o nosso passado. Às vezes hoje a gente está tentando até fazer a coisa certa, mas o nosso passado, reencarnações, dezenas, centenas de reencarnações no passado, a gente com certeza a gente fez muita coisa errada, muito erro. Agora a gente está corrigindo, está aprendendo, corrigindo os erros. Bom, vamos mais um pedacinho aqui, né? Credores e os devedores se encontrarão uns com os outros, tarde ou cedo, face a face. Entretanto, a atual existência dela envolve largo serviço salvador. Reinará maternalmente num lar em que devotados benfeitores organizarão formoso ministério de trabalho iluminativo. Espíritos amigos da verdade e do bem se preparam a receber-lhe a ternura materna, quais flores abençoadas pelo orvalho celeste, em caminho de preciosa frutificação. Então pensa que eles já estão colocando aqui, primeiro que credores e devedores vão topar mesmo cedo ou tarde, né? O universo trabalha de tal maneira que são colocados pertinho do outro para a gente aprender a gostar uns dos outros e a resolver as pendências, os ódios, rancor, mágoa, resolver essas coisas aí. E aí fala que a Margarida está recebendo também essa proteção, porque existe todo um planejamento em cima da vida dela na questão da maternidade. E que espíritos assim, amigos da verdade e da fé, vão reencarnar através dela para poder receber a ternura materna e para poder desenvolver tarefas no futuro aí, né? Então, está dando assim até os motivos por que fazer isso. Mas aí a gente também pode, quando fala lá que credores e os devedores se encontrarão, a gente vê aí funcionando a lei de ação e reação, né? Se encontrarão, você planta, você colhe, você planta, você colhe. E a questão também da lei da evolução, que é para resolver as pendências que a gente vai criando ao longo do tempo, você tem que ir resolvendo essas pendências aí. Bom, e por mais invencíveis que fossem os poderosos juízes aos quais obedeces, não ultrapassariam eles de nenhum modo a autoridade soberana do Todo-Poderoso, que lhes permite agir em nome da corrigenda, afeiçoando-lhes a tarefa ao bem comum. Tudo está debaixo da coordenação divina, né? Aqui no nosso caso, ainda Jesus é tipo governador do planeta, também está debaixo dessa orientação também, né?
E aí o Gubbio comenta ainda, né? Se ainda não consegues ouvir os recursos interpostos pela lei do Cordeiro Divino, que nos recomenda o amor recíproco e santificante, não te ensurdeças aos apelos do coração materno. Matilde, né? Ajuda-nos a liberar Margarida, salvando-a da destrutiva perseguição. Não se faz imperioso o teu concurso pessoal. Basta-nos a tua indiferença, a fim de que nos orientemos com a precisa liberdade. Então, só basta, ele estava pedindo assim para o Gregório não interferir. A questão da indiferença. Porque assim seria mais fácil da equipe do Gubbio chegar, entender e trabalhar, né? Ele está jogando diplomaticamente, está conversando de uma maneira aqui, tentando ganhar confiança, ganhar tipo uma prorrogação também em cima da questão da Margarida aqui, né? E o anfitrião, né, o Gregório, ainda fala lá: observa que conheces a justiça. Entre os que defendem a ordem, o perdão é desconhecido. Determinavam os legisladores da Bíblia que os arestos se baseassem no princípio da troca, olho por olho e dente por dente. E já que te mostra tão bem informado acerca de Margarida, poderás em sã consciência suprimir as razões que me compelem a decretar-lhe a morte? Então vamos analisar aqui. Primeiro, que o Gregório decretou a morte da Margarida, que é uma mulher encarnada, casada. Decretou a morte. Quer dizer, a que ponto chega a interferência dos espíritos? Lembra que a perguntinha do livro dos espíritos? Os espíritos nos interferem na nossa vida, né? Sim, na verdade são eles que vos dirigem. Acho que é 459 a pergunta. Mas olha a situação. Chega a colocar a gente numa situação de doença e de morte, levar a gente até na questão da morte aí também. Aí um outro detalhe que a gente pode chamar a atenção aqui é que, interessante, né? Ele, um líder voltado para o lado mal da coisa, da crueldade, usando a Bíblia como se fosse palavras assim que aprovassem o seu comportamento. Então a gente percebe ao longo dos milhares, séculos, milênios, né? A utilização da palavra divina com interpretações diferentes. Porque ele cita aqui olho por olho, dente por dente, que está lá no Antigo Testamento, mas ele não cita aqui a parte de Jesus que está no Novo Testamento, né? Continuação disso aí. A Bíblia, entre outras coisas, conta a história também, muitas histórias do povo hebreu, né? Então a gente não pode pegar só o que interessa na Bíblia para poder usar aquilo como argumentação, como que comprovando por que eu estou agindo dessa forma. Mas pega um negócio fora de contexto, pega um troço que foi feito lá no Antigo Testamento, há quase 4.000 anos atrás, o atraso, a evolução que era, desse tamanho. A gente hoje se encontra numa evolução pequena ainda, imagina 4.000 anos atrás, o tamanho da ignorância. Eles matavam a pedrada, gente. Olha a ignorância, matava a pedrada e achava certo, estava defendendo as ideias dele certo. Bom, não discuta os motivos que te conduzem, exclamou o nosso orientador. Talvez pelos braços carinhosos da vítima de hoje, poderias tu mesmo voltar ao banho ilustrado das experiências humanas, renovando caminhos para o glorioso futuro. Quer dizer, ele está colocando uma questão aqui que o próprio Gregório poderia reencarnar através da Margarida. Olha aí que coisa interessante. Só que aí o Gregório já descarta de cara, né? Qualquer ideia de volta à carne me é intolerável, gritou Gregório contrafeito. Sabemos, grande sacerdote, continuou Gubbio muito calmo, que sem a sua permissão, em vista dos laços que Margarida criou com a tua mente poderosa e ativa, ser-nos-á difícil qualquer atividade libertadora. Promete-nos independência de ação. Não te pedimos sustar a sentença. Nem pretendemos inocentar Margarida. Quem assume compromisso diante da lei eterna é obrigado a encará-los de frente, agora ou mais tarde, para resgate justo, né? Concede à tua devedora um intervalo benéfico. Pensa aqui, pensa a situação. Primeiro, em vista dos laços que Margarida criou com a tua mente. Margarida criou, a quem está obsediado agora, criou com a mente essa situação
de permitir que os espíritos negativos consigam interferir na sua vida. Lembra falar que a gente cria os obsessores? Demonstrando expressão de surpresa em face da imprevista solicitação de adiamento, quando nós mesmos esperávamos que o orientador se impusesse. Olha aí como é que eles trabalham diferente, né? Porque ele, com a energia, com a evolução dele, poderia se impor, né? E ganharia aquela situação. Mas ele não está se impondo, está tentando conquistar o auxílio ali do Gregório naquela questão, para poder ficar mais tempo, de tal maneira que ele consiga resolver a situação, né? Gregório ainda comentou assim: tenho necessidade do alimento psíquico que só a mente de Margarida me pode proporcionar. Perguntou Gúbio mais encorajado. E se reencontrasses o doce reconforto da ternura materna, sustentando-te a alma até que Margarida te pudesse fornecer, redimido e feliz, o sublimado pão do Espírito? O sacerdote levantou-se pela primeira vez e clamou: não creio. Gúbio comenta, né? E se propuséssemos semelhante bênção em troca da tua neutralidade ante o nosso esforço de salvação? Permitir-nos-ia agir concomitantemente com os servidores que te obedecem às ordens? Não os inclinaria contra nós e deixar-nos-ia ombrear com eles, tentando a restauração? O caso de Margarida, já falou o Gregório lá, né? O caso de Margarida, esclareceu o Hierofonte em tom significativo, está definitivamente entregue a uma falange de 60 servidores de meu serviço, sob a chefia de duro perseguidor que lhe odeia a família. A solução cabal poderia ter sido alcançada em poucas horas, mas não desejo que ela me volte às mãos com a revolta da vítima. Será torturada como me torturou em outras épocas, padecerá humilhações sem nome e desejará a morte como valioso bem. Atingida a rendição pelo sofrimento dilacerante, a mente dela me receberá por benfeitor amoroso e providencial, envolvendo-me nas emissões de carinho que há muitos anos venho esperando. Os raciocínios dela vão sendo conturbados pouco a pouco e o trabalho de imantação para a morte estão quase terminados. Então, vamos pensar aqui, vamos dar uma analisada aqui. Olha, o caso Margarida, né? Está definitivamente entregue, falando de 60 servidores de meu serviço. Então ele contratou, comandou 60 espíritos para ficar todo momento perseguindo a Margarida e o marido, a família ali e tal, em todos os momentos, em todos os lugares, colocando só coisa ruim do lado deles lá. Poderia inclusive ter provocado a morte da pessoa mais rapidamente, mas devido à estratégia que ele estava seguindo, a estratégia escolhida, ele escolheu perturbar bastante, tirar até o raciocínio, deixar o raciocínio meio esquisito, para depois ele chegar, como que depois que ela desencarnasse, chegar assim e ela tivesse naquele sofrimento danado, ele chegar e diminuísse aquele sofrimento, e aí ela passaria a achar ele como se fosse um benfeitor e trataria ele de forma carinhosa. Olha a estratégia do cara. E são 60 espíritos, gente, não é um espírito. E um outro detalhe aqui interessante, ainda coloca que é sob a chefia de duro perseguidor que lhe odeia a família. Então uma das estratégias em cima da obsessão é encontrar aqueles inimigos que a gente tem no passado e apontar, falar: ó, fulano está ali. Então esse inimigo do passado passa a vir e trabalhar com muita vontade para nos destruir. Então é estratégia encontrar esse pessoal que não gosta da gente e colocar perto da gente para provocar, para destruir mesmo. Como faz parte das estratégias, muitas vezes, colocar ovoides, chips, aparelhos, uma série de situações, bicho astrais, né? Para poder provocar doença, cansaço, desequilíbrio, utilizando técnicas de hipnose. Tem um monte de situações aí que a gente poderia citar algumas, e a gente cita em alguns vídeos que a gente tem relacionado à obsessão, a gente cita alguma coisa lá, onde assim, são estratégias para provocar, para derrubar,
adoecer para matar a pessoa, para tirar a vida da pessoa. Mas vamos lembrar, né? A obsessão acontece devido às nossas fraquezas morais, às nossas imperfeições morais. A gente tem essas imperfeições morais, e quem é que não tem, né? No nosso planeta Terra, mundo de expiação e provas, todos temos imperfeições morais. Então, através dessas imperfeições, é que os espíritos conseguem nos interferir na nossa vida, nos prejudicar, inclusive, muitas vezes, né? Desviar o nosso caminho. Então, pensa, é muito espírito correndo atrás de uma família, de uma mulher, né? E um marido só, muita gente atrás. E o Gubbio ainda comenta lá, né? E se nos confundíssemos com a tua falange, tentando o serviço que nos propomos, compareceríamos junto à enferma como amigos teus e, sem te desrespeitarmos a autoridade, procuraríamos a execução do programa que nos trouxe até aqui, testemunhando a humildade e o amor que o Cordeiro nos ensina. Concede, dá-nos tua palavra de sacerdote. Lembre-te de que um dia, ainda que não creias, enfrentarás de novo o olhar da tua mãe. Então, o Gubbio foi argumentando, criando ali em cima do raciocínio da inteligência do Gregório, que era muita. Não vamos subestimar esse lado de inteligência, né? Eles são muito inteligentes, muitas vezes sabem até muito mais do que nós, porque a gente reencarna. Quando a gente reencarna, a gente passa pelo esquecimento do passado na hora de reencarnar. Então, o nosso conhecimento ele fica meio que limitado, né? Um pouco, muito limitado, em cima do conhecimento que a gente vai adquirir nessa existência. Enquanto que do lado espiritual, o espírito muitas vezes fica séculos e séculos sem reencarnar e com aquele conhecimento indo acumulando. Então é claro que ele vai ter, com muita certeza, aí, condições de raciocinar, de conhecimento, melhor que o nosso. O nosso é de uma vida, ele é de 10 vidas, né? Não tem nem condição, não tem nem comparação um negócio desse aí. E o Gregório, né? Não creio nas possibilidades do tentando, todavia concordo com a providência que recorres, a que recorres, não interferirei. Tilintando a campainha de modo particular, determinou que os auxiliares se aproximassem. Indagando pelo andamento do caso Margarida, ao que o seu proposto informou, está o processo de alienação mental quase pronto. Questão de poucos dias para a segregação em casa de saúde. Determinou Gregório que o auxiliar de sinistro aspecto nos situasse junto da falange que operava ativa na execução gradual do seu decreto de morte. Então acabou que o Gubbio, com a sua inteligência, envolveu Gregório, que também era inteligente, citando inclusive a oportunidade dele reencarnar através de Margarida, citando a oportunidade dele se encontrar com a sua mãe espiritual, que era Matilde, poder ali conviver com eles, né, com elas. Isso tudo, e também acaba que Gregório já devia estar numa situação assim de um pouco cansado da maldade. Então, quando o espírito continua por muito tempo na maldade, chega no ponto que ele fica um pouco cansado aqui, e esse cansaço abre brecha para a espiritualidade superior chegar. Não foi o que aconteceu, né? Com esse envolvimento inteligente, diplomático aí do Gubbio em cima disso, acabou convencendo Gregório a deixar que a equipe dele ficasse junto com Margarida, na casa de Margarida, ali entre os trabalhadores dele ali e tal. Olha que coisa interessante, não é simplesmente ir lá e tirar, prende, põe tudo na cadeia, prende, limpa tudo. Não funciona dessa forma, né? A espiritualidade superior tenta auxiliar o maior número de espíritos possíveis. Aquele sem menos conhecimento poderia imaginar que seria a situação só da Margarida e do marido, 2 pessoas. Mas aqui, já viu? Só aqui de cara tem 60 espíritos perseguindo Margarida. 60. Então, sem falar o Gregório mesmo, a equipe dele lá, né? 60 trabalhadores ligados diretamente a essa tarefa. E esse pessoal? Quer dizer, a espiritualidade superior vai fazer o possível para ajudar, inclusive esses. Se eles não quiserem, tudo bem, vai deixar para lá. Ou, dependendo da situação, recolhe, prende, faz o que for necessário ali para resolver aquela questão.
entregar como resultado, né, a desobsessão de Margarida. Resolver o pedido do espírito mais evoluído, Matilde, né, que pediu para resolver essa questão da obsessão, interferisse, ajudasse ali, é o que o Gubi está fazendo. Então a gente vai vendo aqui que muitas vezes o nosso raciocínio, a maneira que a gente vê de que como seria a solução do problema, muitas vezes não é o que acontece. A gente não tem o conhecimento do contexto, do que está acontecendo, do lado espiritual, a gente não vê, não escuta, não sente, com definição, né, com propriedade ali, às vezes sente alguma coisinha, às vezes, mas é diferente. A equipe espiritual tenta ajudar todos. Bom, ajude a divulgar a mensagem do canal, né? Compartilhe com seus amigos e com quem gosta desse tipo de assunto. Se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações. Toda semana será publicado um novo vídeo. Se una a nós e vamos juntos trabalhando para o futuro, gente. Essa é a melhor caridade, a maior caridade, é a divulgação do conhecimento espiritual. Porque a pessoa, sabendo que é responsável pelo que está fazendo, que tem consequências aquilo lá, ele vai observar melhor, vai tratar melhor essa questão, porque senão depois ele tem que resolver. Criou o problema, tem que resolver. Então, sabendo disso, a pessoa começa a escolher melhor os seus caminhos, né? Plantar coisas boas, investir também na formação dos amigos, ao invés de criar inimigos. Pensa, é diferente isso aí. Então, dê o seu like, assista os outros vídeos desse canal.